Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Novamente, da Biblioteca Central da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, Campus Curitiba, hoje vamos receber um convidado muitíssimo especial. Para você ter uma ideia, olha só os prêmios que ele já ganhou em seu projeto. O título Cidadão Operário Padrão de Curitiba, pela Câmara Municipal, o Prêmio Bom Exemplo Paraná, pela Rede Globo, o Prêmio Gente que Inspira a Gente, da Petrobras, o Prêmio Caçadores de Bons Exemplos, o Prêmio Proyecto de Ambios Sociales El Niños, da Unesco, o Prêmio Arte e Educação, Secretaria de Estado do Paraná, o Prêmio Campeão Brasileiro de Carinho, da Johnson Johnson, o Prêmio Catavento 5 Pontas Coloridas, do Fórum de Combate ao Trabalho Infantil, o Prêmio Artista Paranaense, Secretaria de Estado do Paraná, o Prêmio Osiris Silva de Empreendedorismo Social, da Fundação Getúlio Vargas, o Prêmio Educação, Cultura e Divulgação de Curitiba, Câmara Municipal de Curitiba, recebeu uma carta do Pontífice Papa Francisco e, por último, o título de cidadão benemérito do Estado do Paraná pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eu falo nada mais, nada menos do que Abel Domingues Souza, aquele que encampou um projeto chamado Cabeça de Coco. Abel, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença entre nós. André, na realidade a gratidão é minha por essa oportunidade, o privilégio e o voto de confiança de poder divulgar um pouco mais sobre esse projeto Cabeça de Coco Teatro de Bonecos. Basicamente, Abel, em que consiste esse projeto que você ganhou tantos prêmios, como eu já havia lido aqui, né? Afinal, eu fiquei quase metade do primeiro bloco lendo os prêmios que você ganhou, até a carta do Papa saiu aí, né? Esse projeto, ele consiste em quê? André, o projeto ele é um teatro de bonecos itinerante que viaja na garupa de uma bicicleta e dentro dessa mala que nós transportamos uma carga muito valiosa, que são esses personagens, ele foi criado para ir de encontro às comunidades, crianças, aldeias indígenas, hospitais, ou seja, sair do espaço comum entre quatro paredes para levar arte, cultura, esperança, promover e efetivar os direitos das crianças já garantidos por lei através do ECA, que é o Estatuto da Criança. Então essa é a finalidade principal, é viajar num trabalho tipo Mom Baby para levar alegria e esperança. Basicamente são os bonecos que você coloca numa mala, junto com uma outra estrutura. Tem mais alguma estrutura e vai de bicicleta ou tem mais alguma coisa? Correto. A ideia da bicicleta é justamente para promover o esporte, né? Dentro dessa bicicleta vai toda a estrutura, que é de 2x2, a caixa de som, enfim, toda a aparelhagem necessária para que aquela criança se sinta como se estivesse realmente dentro de um teatro. E quantos quilos dá isso que você carrega na bicicleta? André, hoje eu diria para você que ele está aproximadamente em 80 quilos. 80 quilos? 80 quilos, inclusive com a bicicleta. Mas nós precisamos reduzir porque o que acontece? 80 quilos numa distância de 2 quilômetros é uma coisa, a distância de 50 quilômetros ele começa a multiplicar, triplicar esse peso. Então nós estamos reduzindo toda a estrutura sem que perca a essência e a característica de um teatro de boneco. Mas por que, Abel, a opção por uma bicicleta? Não era mais fácil pôr num carro aí ou não? Sim, André, mas veja bem, nós vamos em comunidades, em lugares ermos, que tem pessoas que naquele dia, naquele determinado horário daquele espetáculo, tem pessoas que, pelo local ser bem distante, ermo, de extrema pobreza, que esse é o nosso foco, tem pessoas que muitas das vezes nem almoçaram, nem se alimentaram naquele dia. Crianças realmente pobres, muito carentes. Então, se você chega num carro, independente de qual seja, ele impacta com a realidade. Então, a bicicleta é o quê? A bicicleta é mais popular, ela fala mais a linguajar daquelas crianças. E outra coisa, é no mínimo lúdico, diferente. Veja você, chega um teatro de boneco montado em cima de uma bicicleta, acampa ali numa praça pública, na beira do rio, na favela, na invasão ou no hospital, é no mínimo lúdico, diferente. Então já atrai um pouco a atenção das crianças. Como é que é o processo? Você escolhe os locais que você vai, você avisa antecipadamente ou chega de surpresa com a bicicleta, monta lá a estrutura e chama as crianças? André, hoje tem duas situações. Uma que eu não posso deixar é por sentimento, é aquilo que você acorda de manhã sem ter uma programação nenhuma. Eu digo, hoje eu vou em tal localidade. É sentimento. Você tem a facilidade hoje das ferramentas da internet, pelo Google, você procura uma comunidade carente, uma aldeia indígena, mas a maior parte das vezes, hoje, até para que eu tenha um apoio de estrutura local, eu faço contato com a comunidade, com o padre da região, com o presidente da associação, com a escola, para que eu tenha um ambiente mais seguro, inclusive, para as crianças. Então, eu tenho essas duas situações. Uma, eu pego a bicicleta hoje, sentido BR-277, sentido praia, e vou parar numa comunidade sem ter pré-agendado. E chego ali, começo a montar, as crianças aparecem, surgem, brotam. E a outra situação é essa já pré-agendada anteriormente com
a associação, com o professor, etc. Abel, nós percebemos que esses bonecos não são apenas um tecido, uma cabeça de coco, não é apenas um material reciclável. É vida que procura defender e gerar vida para as crianças também. Me parece que você tem aproximadamente quantos bonecos? 200 bonecos. 200 bonecos. Né? Desses 200, com certeza, alguns chamam a atenção de você. Alguns te acompanham mais tempo, te acompanham mais vezes e te fazem relembrar rostos de crianças, né? Quais são os bonecos mais significativos para você? André, é até interessante a resposta que eu vou te dar, mas é assim, é difícil para um pai dizer qual é o filho mais especial. Todo tem sua particularidade, a sua parte especial e a sua participação no projeto. É claro que nem sempre eu uso todos os 200 personagens, né? E como você bem empregou, apesar dele, ele é um ser inerte, ele não tem vida, entre aspas. Eu sempre digo para o meu filho Gabriel, que me acompanha, né? Teu filho te acompanha? Desde os 5 anos, ele está com 15 hoje, né? Ele me acompanha nesse projeto e eu sempre digo para ele, principalmente no início, eu digo para ele, nós colocamos o boneco, o ouvido, próximo ao coração do boneco, embora você vai dizer, mas esse boneco não tem coração. Depende de que ponto de vista você está olhando. Veja, por que eu digo para ele? Nós temos que ouvir o pulsar desse coração, desse personagem, porque nós vamos levar a vida. Apesar de ele ser um ser inanimado, que não tem vida, mas a partir do momento que você vai levar esperança, você vai levar a vida, que você veste essa luva e vai levar esperança, você tem que ter certeza que aqui dentro tem vida. Eu sempre digo o seguinte, eu tenho 46 anos e converso com meus bonecos. E o pior é que eles respondem. Eles respondem para ti? Respondem. Nós temos uma conversa, veja bem, quando esses bonecos ficam muito tempo na mala, me preocupa. Porque quando eles estão na mala, estão aqui parados, é sinal que não tem criança sorrindo. Então você perguntou sobre o que cada um tem a sua história já nesses 10 anos de trajetória. Mas tem um que muito me chamou a atenção. O Bilisomem, né, que é o lobisomem do projeto, ele interage, apesar dele ter essa fisionomia de lobisomem, passar aquele susto, mas na realidade ele é um personagem extremamente divertido e brinca muito com as crianças se divertem e interagem com eles. Porque diga-se de passagem, que esse projeto ele não tem a história pronta, André. As histórias são todas improvisadas. Por quê? Porque conforme a criança reage, é que a história vai se desenrolando. Mas você perguntou sobre alguma coisa que marcou. Uma certa vez, com uma criança, após o término do espetáculo, o lobisomem queria pegar o coronel queria prender o lobisomem e assim por diante, e ter toda a encenação do espetáculo e a brincadeira. No final, uma criança, eu faço questão, coloco no chão para que todas peguem, sintam, vejam. E tem duas situações. Tem crianças, para você ter uma ideia do nível de imaginação delas, tem crianças que dizem, tio, quando pega o boneco, eu sabia que era você que estava mexendo lá atrás, porque ela estava meio desconfiada. E já tem criança que pega o boneco e mexe com ele e diz, tio, ele não está falando comigo agora. Veja o nível de imaginação. E numa dessas apresentações, com o Bilisomem, quando acabou, eu sentia que uma criança me tocava no cotovelo, bem macia, bem calma. E eu estava dando atenção para aquelas demais crianças. Quando eu olhei para trás para dar uma atenção para ela, o que me chamou muito a atenção é que somente num olho dela correu uma lágrima só, André, daquele olhinho, daquele rosto angelical. E eu disse para ela, o que foi o lobisomem que te deixou assustada, né? Porque às vezes os personagens são meio rude ali na hora, porque faz parte da encenação. E ela fez uma colocação para mim e falou assim, tio, você sabia que o meu pai me bate? E aquilo me trouxe uma preocupação muito grande. E o que dizer para uma criança numa hora dessa? E eu, na hora, a única coisa que eu tinha a dizer, teu pai te bate, mas o tio vai te dar um abraço. Foram segundos, mas parecia um tempo interminável, aquele abraço. E quando eu acabei de abraçar, olhei para ela de novo, a lágrima já não estava mais no rosto, estava um sorriso. Então eu disse, poxa, eu não posso parar com o personagem lobisomem, apesar de que não foi ele que assustou, mas a vida que ela estava ali. Então veja só, eu tenho histórias. Ela percebeu que existe uma fera que convive com ela, um lobisomem na família que é maltratável. Perfeitamente, ela se viu e daí depois no decorrer da conversa com ela disse, assim como o lobisomem, porque o lobisomem na realidade, apesar da aparência dele, ele era maltratado por outros bonecos, para mostrar o quê? Que na sociedade que nós vivemos, nós somos discriminados, sofremos bullying, e ela se viu naquele personagem. Então eu consegui trazer ali, por questões de segundos para ela, aquele abraço apertado, que ela se sentiu bem. E daí no final do abraço eu disse assim, o tio conhece o papai, e o tio vai conversar com o papai e o papai não vai bater. É mesmo, tio. E ela saiu com um semblante totalmente diferente. Então veja, apesar de toda a simplicidade desse projeto, como eu sempre costumo dizer, veja a nobreza que tem. Naquele momento, naquele instante, ele mudou a vida daquela criança e criou uma expectativa, criou uma esperança para ela. Você disse que o teu filho te acompanha desde os 5 anos. Ele tem 15 anos 15 hoje. anos. 10 anos que te acompanha nesse projeto. Desde que o projeto começou, na realidade, né? Exatamente. Ele começou comigo e veja, André, eu mais aprendi com o Gabriel, meu filho, né? Eu tenho um filho chamado Tiago, de Araújo Souza, e o Gabriel,
o Thiago com 28 anos e o Gabriel com 15. O Gabriel começou com 5 anos. Veja a dificuldade no começo de eu administrar essa questão do menino de 5 anos. Então eu tinha uma preocupação administrativa, quando na realidade eu estava tolindo ele, porque ele, como uma criança, ele tinha a ingenuidade e a pureza de uma criança. Então, depois que eu comecei a perceber, porque às vezes eu queria fazer mecanicamente, ele dizia, pai, isso não funciona. Porque Aí ele era uma foi criança, te ensinando. Foi me ensinando. Então, eu mais aprendi com ele, então ele tem aqui uma participação muito grande nesse projeto. Porque geralmente quando se fala de um menino de 15 anos, a gente pensa na fase da adolescência, que de certa bem geral, maneira, grosso modo, não quer contato com o pai, não quer isso, não quer aquilo, quer ter a vidinha dele, né? E o Gabriel te acompanha. André, eu falo até com emoção e muita alegria, são 10 anos até agora, passados já dos 10 anos. Não teve um projeto, uma apresentação até hoje, que quando não tem acabado o espetáculo, que a cortina fechou, o Gabriel puxa-me pelo braço, chorando, e diz, pai, você é um exemplo. Então eu fico pensando, que legado eu estou deixando no meu filho? E você disse, um menino de 15 anos muitas vezes não quer uma aproximação com o pai. Às vezes, devido à atividade, à correria, às responsabilidades nossas do dia a dia, ele me provoca, pai, os bonecos estão muito tempo parados. Então eu vejo que ele faz, fala isso para você? Ele me cobra. Então eu vejo que, e às vezes eu deixo inclusive ele à vontade, porque o menino de 15 anos, às vezes ele quer sair para namorar, para ir no shopping. Eu digo, Gabriel, eu vou em tal lugar hoje, vou lá na aldeia de índio, se você tiver, não pai, quero ir junto. Então ele nasceu junto, permanece junto e vai acabar junto com esse projeto. Abel, você disse que no bloco anterior terminamos com essa informação. Às vezes eu pego meu filho Gabriel e digo para ele, eu vou numa aldeia de índio lá fazer o projeto. Quais os locais mais longe que você foi e quais aqueles que mais te chamaram a atenção, que você guarda na memória? André, nós temos uma aldeia indígena que até conhecimento, poucas pessoas têm esse conhecimento aqui em Piraquara, uma aldeia de índio Guarani. E dá em média da minha casa até lá 60 quilômetros. 60 quilômetros. É um local de difícil acesso, é montanhoso, né? E lembrando sempre que se você foi 60, você tem que voltar aos 60. 120 quilômetros. 120. Mas parece que... Um adendo, com 80 quilos com 80 na bicicleta. quilos na garupa da bicicleta, né? Mais o peso da bicicleta, o peso da idade. Sim. Né? Mas eu vou dizer para você assim que você não sente o peso, você não sente a distância. Você vai com aquele desejo, toda vez que eu vou, são várias vezes, já adotei essa aldeia indígena, por exemplo, né? Todas as vezes que eu vou é como se fosse a primeira vez. A emoção, as crianças me trazem uma certa alegria quando eu chego e pergunto para eles, vocês lembram desse aqui? O índiozinho lá, Guarani, fala, é bruxa, é o lobisomem. Inclusive chamam até pelo nome do personagem, que muitas das vezes eu tenho como um bom pai, às vezes eu esqueço até do nome do filho. E eles lembram, aquela é bruxa, o bilisomem, etc. A primeira vez que você foi na aldeia, como é que você chegou lá, foi montando lá a tua estrutura? Eu fiz um contato com o cacique, que por sinal me receberam muito bem, por isso eu faço questão sempre de voltar lá. Eles são um povo muito carismático, me atendendo, embora eles são um pouco arredio, né, devido ao isolamento que eles vivem, mas quando chegaram lá e viram uma pessoa, um maluco sonhador, que chega na garupa de uma bicicleta com uma mala muito preciosa, como eu disse, né, para você, e começa abrindo. As crianças ficam atônitas, elas ficam surpresas, porque de repente elas veem um negócio que está parado, que não tinha vida, e daqui a pouco começa a conversar, inclusive, com elas. Aconteceu uma situação interessante, tem o coronel, que é um personagem brabo, ele não gosta de teatro de boneco, ele chega lá, manda parar todo mundo aí, porque eu não gosto de teatro de boneco, quem manda aqui sou eu, e quem que autorizou esse teatro de boneco? E uma criança rapidamente, prontamente respondeu, foi o cacique. E veja você, apesar de eu estar manipulando e falando, o boneco respondeu tão rápido que quando eu olhei, eu pensei que era ele que estava respondendo, quando na verdade era eu. Você assustou-se com a resposta? Eu me assustei com a resposta dele, então veja como interage tão rápido. E quando a criança disse, foi o cacique, o coronel, eu mando prender cacique também. Só que o cacique na aldeia indígena é um ser respeitado, ele é o papa daquela aldeia. Quando o coronel falou que mandava prender e surrar o cacique, todas as crianças imediatamente olharam para o lado, em sinal de respeito. Só que quando viram que o cacique deu um sorriso, como num tom de aprovação, as crianças voltaram de novo para o coronel e aí o coronel se sentiu em casa. Agora ele queria prender todo mundo, inclusive as crianças. É claro que faz parte da história, né? Mas depois acaba tudo bem, o coronel acaba se rendendo também, permite, canta junto e assim acontece. Há um processo claro de criação dos bonecos, dos personagens, da história, dos temas que você vai abordar. Mas há o lado também do improviso, algumas coisas têm que surgir ali, né? Como é que é esse processo de criação do Abel Domingues com o projeto Cabeça de Coco? Veja, André, eu vou te dar um exemplo, e isso me traz uma emoção também muito grande. A minha esposa diz que eu ando muito chorão e muito motivo, mas aquilo que eu vivencio diariamente com esse projeto, não tem como agir diferente. Porque, veja você, eu recentemente estive numa escola com várias crianças, aproximadamente 280 crianças, em média. E veja você, eu sempre digo, eu sou apenas um coadjuvante.
Os personagens são os principais, eles são os atores. Por quê? Porque eu e o Gabriel ficamos atrás de uma cortina, as crianças não nos veem. Porém, essa cortina, ela tem um tecido que eu consigo enxergar as crianças. E no meio de 280 crianças, nesse período você vai criando uma sensibilidade em certas situações, uma experiência. Eu via que tinha uma criança que, diferente das demais, ela não correspondia à brincadeira dos bonecos, etc. Provoquei, um boneco provocou, e disse, você também aí, que eu estou bravo contigo, que você está de blusa azul. Aquela criança até olhou para ela, o boneco está falando comigo, mas não teve, não esboçou uma reação. E eu me preocupei com aquilo. Mas, enfim, continuou a história, tal, etc. No final, a pedagoga, a diretora da escola me procurou e falou, Abel, esse menino, eu levei ele 4 vezes já com o meu carro particular até ao hospital, ele está com 40 graus de febre. E aquilo me preocupou. Veja você, esse projeto ele não tem vínculo religioso, político, mas no momento, como um pai, eu pedi licença para aquela diretora, tinha outras pedagogas e diretoras que estavam, inclusive, eu diria assim, avaliando o meu projeto ali, porque tem muitas pessoas que desacreditam, nossa, não trabalho gratuito, não tem vínculo com isso, não tem patrocinador. Eu fico meio assim, ainda infelizmente o bem é muito desacreditado. Então, mas enfim, eles estavam avaliando, e como eu não gosto de misturar questão religiosa nem política, né, eu pedi licença para aquela diretora daquela escola, como um pai agora, e eu disse para ela assim, eu posso fazer uma oração por esse menino? E ela permitiu, as demais diretoras também. Ajoelhei na altura daquela criança, que tinha ali 1 metro e pouquinho, aproximadamente, acho que 6 ou 7 anos. Senti que ela estava febril, o rosto... Era aquela criança que não interagia. Agora eu descobri o porquê que ela não sorria, porquê que ela não brincava com o boneco. E eu cochichei no ouvido dela, a hora que eu me ajoelhei, e fiquei no nível dela, eu disse assim, você sabia que Deus ama as criancinhas? Eu não sabia o quê? Eu não sou médico, mas eu era um pai, e como um pai que sente seu filho com febre, né? Eu disse para ela assim, você sabia que Deus ama as criancinhas? E ela prontamente abriu um sorriso de orelha a orelha, mas continuava febril. E eu fiz uma oração por ela. E, infelizmente, como disse, eu não tinha nenhum remédio, nem poderia medicá-la, né? Mas eu fechei todo o espetáculo, dei um abraço nela tal, e fui embora. De noite, na minha residência, a lágrima correu, André. Aí eu entendi, e você vai entender agora, e aqueles que nos ouvem, nos assistem, vão ouvir, vão entender a missão desse projeto. A missão daquele dia não era para 280 crianças, era para uma. Ela precisava de um abraço, de uma oração. E aí a lágrima correu, e eu disse, eu não posso parar com esse projeto. Como eu disse no início da entrevista, esse projeto, André, apesar de toda a sua simplicidade, apesar de ser um projeto artesanal, ele tem uma nobreza tão grande, que eu ainda não consegui medir o tamanho, não consegui mensurar. Mas sei que aonde ele chega, ele transforma, ele leva a vida, ele muda uma comunidade, uma cidade. E por que não nós tentarmos mudar, de mãos unidas, criar um mundo melhor para as nossas crianças? Esse é o projeto Cabeça de Coco. Esse projeto que você disse que, de certa maneira, não consegue mensurar o impacto dele, parece que a sociedade o consegue. No início do programa eu li aqui uma série de prêmios, de reconhecimentos que você teve com relação ao projeto Cabeça de Coco. Dessa série de reconhecimentos, de prêmios que você ganhou, qual que te chama mais atenção? Todos têm o seu peso e o seu valor. Desde o mais simples até a carta do Papa, que, com todo respeito, toda referência, é o pontífice católico, soberano da Igreja Católica em Roma. Então, veja, um projeto desse, isso é algo divino, sem sombra de dúvida. Chegou a parar o Vaticano e tocar no coração do Papa, que é uma santidade, e reconhecer esse projeto e abençoar. Então, isso trouxe eu posso dizer para você, André, assim, mostrou para nós que nós estamos no caminho certo. Mostrou que nós devemos continuar trilhando esse caminho, porque apesar de ser pequeno, ser simples, ele tem mudado a vida das crianças. Então, veja bem, a carta do Papa Francisco, direcionada ao projeto Cabeça de Coco, para nós abriu um leque tão grande de que mostrou e mostra para as crianças, veja, um projeto que nasceu do lixo, que viaja em cima de uma bicicleta, que não tem patrocinador, que não tem apoio político, comercial, não está vinculado a nenhuma instituição religiosa, e está sendo reconhecido em vários países, inclusive pelo Papa Francisco, você há de convir comigo que ele tem uma nobreza. Eu sempre digo, André, eu tenho 46 anos, eu não posso brincar de boneco, mas atrás dessa brincadeira tem uma coisa muito séria. São as nossas crianças que nós estamos tirando das drogas, da prostituição,
do próprio convívio familiar, onde estão sendo muitas vezes espancadas. Por quê? Veja você, muitas das vezes lá no cantinho, depois que acabou o espetáculo, crianças como aquela que eu te falei, que nos procura e diz, olha, aconteceu isso. Nós vamos em lugares que são crianças que estão em casas de abrigos, que foram tiradas das famílias, da escola, da cidade onde mora, e apesar de não entenderem e discernirem a questão sexual, elas sabem que sofreram uma violência pelo pai. Mas ainda, apesar disso tudo, o pai delas... O pai delas é o exemplo para elas, é o herói delas. Elas sofreram um abuso, mas elas não entendem. Mas a justiça para o bem dela tira. E muitas das vezes elas vão estar em algumas casas que nem sempre serão bem tratadas. Aí você chega com um espetáculo desse, por questões de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora no máximo, você conseguiu fazer com que ela esquecesse aquela agressão, aquele abuso, aquele abandono. Elas sorriem, brincam e interagem. A única parte triste, André, que tem nesse projeto é que eu fecho a mala, coloco na garupa da bicicleta e vou embora. Não pude mudar a triste realidade em que vivem essas crianças, em lugares ermos, abandonados. Então, por isso que eu preciso divulgar esse projeto, criar multiplicadores, para que mais Abéis, mais Gabriéis, mais teatros cabeça de coco estejam circulando estilo Mambembe por toda a cidade de Curitiba, no Paraná e no mundo. Por que Paraná e no mundo? Eu recentemente estive numa aldeia indígena dos Chavantes, lá no Mato Grosso. É óbvio que eu não fui de bicicleta, porque seria impossível, mas de bicicleta nós chegamos. Por quê? Se você me permite complementar, em lugares mais distantes, nós levamos a bicicleta dentro do carro, paramos numa distância de 5 e 10 quilômetros, porque a ideia é de que a bicicleta chegue com a mala na comunidade, na periferia, para mostrar para elas que um projeto que não tem patrocinador, e por que não, André, o patrocinador? Não que eu não necessite de um patrocinador, mas veja você, vamos pegar uma marca famosa, internacional, sem mencionar qual seja, então eu chego naquele lugar patrocinado por uma empresa tal, renomada, internacional, etc., aquela criança da periferia, ela vai dizer assim, ele só conseguiu porque foi patrocinado pelaquela marca. Sim. Eu não vou conseguir passar uma esperança para ela. Mas quando ela vê um teatro de boneco, que nasceu do lixo, está levando vida, e diz assim, ele conseguiu, eu também posso. Então, por isso que eu já tive várias ofertas de ser patrocinado. Não que eu não precisasse, mas eu não aceito porque eu quero mostrar para aquelas crianças que se o tio Abel, do Cabeça de Coco, conseguiu, elas também vão conseguir. Perfeito. Além desse reconhecimento de toda a sociedade, da Igreja Católica, do Papa Francisco, você ultimamente, aliás, um tempo atrás, recebeu um prêmio de reconhecimento do Estado do Paraná, que é o título de cidadão benemérito do Estado. Conta um pouquinho para a gente como é que foi receber esse reconhecimento do Estado pelo teu projeto. André, eu costumo dizer assim que não me vejo como um benfeitor e nem sou merecedor de tamanhas honrarias que tenho recebido. Mas esses prêmios, esses reconhecimentos vêm, como eu disse para você, chancelar. Então, veja só, nós recebemos o título de cidadão, quando eu digo nós recebemos, porque esse prêmio não é meu, é eu e as crianças, eu dedico a elas, foi feito por elas, é por elas que eu tenho recebido esse reconhecimento. Então, esse título é uma das maiores honrarias que se pode receber dentro de um Estado brasileiro. Então, eu repito para você, eu não sou merecedor, mas isso vem mostrar que quando a pessoa se lança a fazer o bem, quando a pessoa realmente se dedica em prol de alguém. Eu tenho um amigo, se você me permite, bem rapidamente, que no momento difícil da minha vida, e num momento mais pesaroso, da parte financeira, ele me convidou para fazer uma palestra num certo momento, e ele tinha um prolabore daquele valor para receber. E do dia todo que ele ia receber aquele prolabore, eu participei apenas 15 minutos do dia todo que era o prolabore dele. E esse amigo, ele abriu mão daquele prolabore em prol da minha necessidade daquele momento. Então, eu faço o teatro de boneco, outro faz uma cesta básica, outros abrem mão do seu prolabore para ajudar essas pessoas. E permita-me dizer, com toda a modéstia, esse amigo é você e você sabe disso. Então, veja, se todo mundo fizer a sua parte, André, o mundo vai ser melhor. Então, esses prêmios, embora reconhecido já em 5 países, reconhecido como um artista paranaense pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, entre os artistas já renomados e conhecidos, inclusive nacional e internacionalmente, Putila Zarotto, Guido Viário, Paulo Leminski e entre tantos outros mais, lá no link está Abel Domingues. Eu não sou um artista paranaense, mas se quis o destino assim, para mostrar para as crianças que se um dia elas colocarem também lá uma malinha em cima da sua bicicleta, a pé, e elas irem à frente, elas também vão vencer. É por isso que eu aceito esses prêmios. Mas eles, digo de passagem, com respeito, e toda a devoção a todos esses prêmios que eu recebi, mas eles tornam-se efêmeros, perto daquilo
que nós precisamos fazer. Por que eu digo tornam-se efêmero, né? Porque às vezes nós como cidadão, como ser humano, às vezes nós estamos vaidosos, né? E tudo que massageia o ego é bom. Então nós temos que tomar um cuidado, primeiro para reconhecer a minha gratidão, o meu tributo a Deus, sem sombra de dúvida, porque esse presente veio dele, das mãos deles. Então eu sou apenas um vaso. Eu sou apenas um instrumento. E eu não posso negligenciar esse momento em momento nenhum, nem por um título, nem por um reconhecimento maior que seja. Eles são apenas dedicados às minhas crianças. Porque eu brinco sempre, né, e disse para você fora, né, extraoficial da reportagem, eu recebi um prêmio que não é merecido, porque quem viaja apertado numa mala, desconfortável numa bicicleta são os bonecos. E aí eu recebo, então às vezes eles perguntam, poxa, não é justo, e discutem comigo. Então, esse é o projeto, essa... E, só para finalizar essa minha fala, André, eu fico muito contente quando eu vejo, como uma pessoa, como o Pontífice Papa Francisco, como todos os outros prêmios e todas as outras pessoas que tiveram a sensibilidade, assim como você, de me convidar. Foram pessoas sensíveis que conseguiram enxergar, através dessa simplicidade desse projeto, algo nobre e o poder de transformador na vida de crianças e comunidades menos assistidas. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais o teu trabalho, acessar fotos, alguns vídeos, Facebook você tem? Facebook Abel Domingues. Abel Domingues. Abel Domingues. Com S no final. E tem um Facebook do projeto também, Projeto Cabeça de Coco. Basta acessar ali que a gente tem informações. Basta acessar ali, tem informações. E também hoje, né, com toda essa mídia, esse reconhecimento pelas redes sociais e pela mídia, televisão, etc., se você digitar tanto no Google quanto no YouTube, Abel Domingues ou Cabeça de Coco Teatro de Bonecos, ou melhor, se você associar Abel Domingues, Cabeça de Coco, você vai ver todas as matérias que já estão veiculadas lá. Nós estamos gravando esse programa aqui diretamente de Curitiba, né? Mas fica um convite para você, Abel. Quem nos assiste em casa agora é de Umuarama e de região. Quem sabe um dia você possa nos brindar em Umuarama e região com a tua presença, o teu testemunho, mas acima de tudo também com o teu projeto. Leva teus bonecos, põe na mala, não sei se vai aguentar aí de bicicleta, são 600 quilômetros, né? Mas tua presença entre nós em Umuarama seria de grande valia, de grande testemunho, de grande coragem para enfrentar a vida, como você enfrenta dessa maneira. Obrigado pela sua presença entre a gente aqui, Abel. Obrigado, e será um prazer estar lá em Umuarama, num futuro bem próximo. Com certeza vamos levar arte, diversão e esperança para as crianças que moram em Umuarama. Com certeza. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.